A paz do Senhor Jesus Cristo, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal do YouTube, EBD Veracruz. Aqui nós temos conteúdo de qualidade, a Bíblia Sagrada sendo ensinada e também praticada. Dando continuidade ao nosso estudo bíblico da nossa Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre de 2021, chegamos na lição de número 7. Estamos estudando esse trimestre sobre o Espírito Santo, o Pentecoste, e chegamos na lição de número 7, cultuando a Deus com liberdade e reverência. Vamos estudar hoje e ver um pouquinho sobre a liturgia do culto a Deus. As nossas aulas, como sempre, são bem práticas, resumidas, mas de uma forma bem clara, para que o professor e o aluno possam pegar esse conhecimento daqui, esse entendimento daqui, mais um pouco que ele estudou, e formar a sua aula para levar para a sala de aula. E o aluno também já vai com um conhecimento a mais, porque o saber nunca ocupa lugar. Saber é sempre bom, e quanto mais sabemos, no caso nosso, de servir a Deus, melhor servimos a Deus, quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus. O nosso textuário diz: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Isso está escrito no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 24. A verdade prática, a adoração em espírito, diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar, e não onde adorar. Aqui refere-se ao diálogo de Jesus com a samaritana, também no Evangelho de João, capítulo 4, né? E Jesus diz a ela que a posição geográfica não importa quanto adorar a Deus, mas importa sim o interior da pessoa, como adorar a Deus, né? A palavra culto vem do latim culto. Culto, aqui do latim culto, que significa adoração, homenagem, ou homenagem que se presta ao Supremo Ser. No nosso caso, o nosso Supremo Ser é Deus, o Criador dos céus e da terra. O culto é tão antigo quanto o homem, né? Quanto a história do homem também é do culto. Nós não podemos esquecer que no Éden já se cultuava a Deus. Adão cultuou a Deus e ensinou também aos filhos a cultuar a Deus. Temos dois tipos ali de adoradores, Caim e Abel. Caim representa os ritualistas, né? Aqueles que dão mais valor ao externo do que ao interno. E o Abel representa os adoradores práticos, aqueles que adoram com sinceridade de coração. A leitura bíblica em classe encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, do versículo 26 ao 32, e eu vou destacar o versículo 26, que diz assim: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Paulo está dando aqui como é que se faz um culto pentecostal. Ele faz uma pergunta: que quando vocês se juntarem, o que vocês vão fazer? Então, não tem línguas, não tem salmo, ensinamentos, oração, e por aí vai. Nós temos que cuidar também, Fabiano, meu amigo Fabiano está aqui, nosso professor Fabiano, superintendente da escola dominical dessa congregação da Assembleia de Deus em Curitiba, e também do departamento de ensino dessa igreja. Professor Fabiano, mais uma vez junto, né, Fabiano? Louvando a Deus e dando sequência na obra do Senhor. Nós temos que cuidar também, Fabiano, com os símbolos, né? O cristianismo tem muito símbolo, e esses símbolos não podem virar ou se transformar em amuleto para nós, não pode se transformar em superstição. O símbolo não pode ser maior do que Deus. Um exemplo é a cruz, né? A cruz é um símbolo do cristianismo. A cruz é símbolo do quê? Sofrimento. Jesus morreu na cruz. Mas nós não podemos transformar essa cruz num amuleto, ou andar com a cruz, ou se apegar à cruz como uma superstição, porque aquilo vai nos livrar de mal. Não vai, é apenas um objeto.
Então, os símbolos do cristianismo é rico em símbolos, mas os símbolos têm que ocupar o lugar deles e nunca o lugar de adoração, nunca o lugar de Deus. A nossa lição tem 3 tópicos. No primeiro tópico nós temos o culto pentecostal, liberdade e reverência. O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. Ou seja, cada povo tem a sua cultura e tem o seu jeito de adorar a Deus. Deus é um só. Deus merece, exige de nós toda a reverência, mas cada um dentro da sua cultura. Cada povo tem a sua cultura. A cultura tanto é nacional, como é estadual, como é municipal, e também nas nossas casas, nos nossos lares também nós temos a cultura. Então, de um modo geral, cada povo tem que adorar a Deus na cultura que ele vive, que é a cultura dele. Deus não exige que seja mudada a cultura. Nós temos no primeiro tópico a flexibilização cristã. A religião cristã é flexível quanto à forma de adoração e permite várias liturgias, como estamos falando aqui da cultura, por exemplo, né? Todos os ramos do cristianismo, incluindo os cristãos nominais, têm sua forma distintiva de culto, desde o cerimonialismo ornamental das igrejas católica romana, ortodoxa e algumas protestantes, ao modelo simples dos evangélicos, principalmente os pentecostais. Aí nós temos aqui sobre o culto. O termo culto é sinônimo de adoração. O nosso enfoque é no sentido de adoração. Essa palavra é uma tradução do grego latreia, que quer dizer serviço, quer dizer servir, prestar culto, adorar a Deus. E latreia também é o significado da liturgia. Liturgia é serviço a Deus. Tudo que é feito num culto é uma liturgia que está sendo feita e tudo ali é um serviço para Deus, para o Senhor. Desde, Fabiano, da pessoa que está lá, nós vamos usar aqui nossa igreja como exemplo, lá no estacionamento, lá fora, lá no pátio, ou no templo aqui embaixo, cuidando, até os que estão aqui no púlpito, fazendo a parte devocional, a parte espiritual, todos estão praticando a liturgia e todos estão trabalhando para Deus. Não é menor o serviço de quem está lá na porta recebendo os irmãos e as irmãs do que aquele que vai ser o mensageiro, o pregador da noite. Não, Deus recebe a adoração de todos igual, porque é serviço para Deus. Por isso precisamos fazer como para Deus, para Ele, não é para nós. Não é para o nosso ego, não é para o nosso engrandecimento, mas é para o engrandecimento de Deus. Temos ainda a reverência no culto. A adoração a Deus é o momento mais sublime na vida humana. Significa essencialmente o reconhecimento, a celebração e a exaltação da majestade divina. E aqui faz uma lembrança de Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, que diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. E tem um comentário interessante aqui, Fabiano, que diz assim: alguém duvidaria que se o rei Salomão vivesse em nossos dias, a mensagem seria: desliga o teu celular quando entrares na casa de Deus? A adoração é momento de conexão com o céu e não com a internet. E é verdade. Não dá para a gente executar duas tarefas ao mesmo tempo. Ou se adora a Deus, ou se conecta ao celular, à internet, enfim. Então, o momento de culto é aquele momento que nós encontramos com Deus, porque nós vamos ver na lição, talvez eu não fale aqui, mas você que tem a lição e vai para a sala de aula vai ver isso muito bem, vai aprender isso também, que o culto não é só aqui no templo, como estamos aqui, não é só na igreja, mas o culto é aonde nós estivermos. Agora, um culto, ou melhor, a adoração não é só aqui, é onde nós estivermos, e o culto também. Mas a adoração no templo é o coletivo, é os irmãos se reunindo, as irmãs se reunindo. A Bíblia diz no Salmo 133 que é muito bom que os irmãos vivem em união, que se reúnam, porque é aqui que um fica sabendo como é que está a vida do outro, como foi a semana. Tem aquele momento de confraternização, mas o momento que é de adoração, que começa a adorar a Deus, não pode ter nenhuma interferência, não pode. E o que nós vemos hoje, Fabiano,
principalmente nesses tempos aí que nós estamos aí há quase um ano vivendo nessa vida online aí, né, de gravação e culto online e tal, nós vemos muitas vezes a pessoa que está dentro da igreja, ele está no culto e ele está assistindo o culto pelo celular dele. Então veja, que reverência a Deus e que adoração ele está prestando a Deus. Não dá, porque o cérebro dele não desliga, ele tem que estar vendo o que está acontecendo ali. Não sai daquela chave do imediatismo. E nós temos que desligar na igreja, nós temos que chegar aqui para adorar a Deus, prestar um culto a Deus. Assim como fazemos numa visita que vamos a uma pessoa que amamos e queremos estar com aquela pessoa, se ficarmos lá 1, 2 ou 3 horas, não sei, mas queremos nos dedicar totalmente àquela pessoa, porque vamos lá visitar porque amamos, é a mesma coisa na igreja. Muitas vezes, Fabiano, na hora que o pregador, que é anunciado, que vai começar a mensagem, muitas pessoas levantam, ou vão para fora da igreja, ou vão até embora. Que culto foi esse que eles prestaram a Deus? Que culto? Será que Deus recebeu esse culto falho pela metade? Segundo a Bíblia, não recebe. Então nós temos que prestar essa... Agora, se você precisa, se é uma emergência, então coloca seu celular no modo que não incomode ninguém e fica ali quietinho. Tocou, precisou, se retira discretamente, atende e vê o que precisa. Deus também vai entender isso. Mas a maioria não é isso. A maioria é por puro desprezo mesmo à palavra de Deus, infelizmente. Ainda para o primeiro tópico, fecha assim: tudo que é feito nos cultos de adoração deve ser benéfico para os adoradores. Esse princípio inclui todos os aspectos: cantar, pregar, contribuir financeiramente e o exercício dos dons espirituais. Não podemos aproveitar a liberdade que temos em Cristo para dar vazão a sentimentos carnais. Lembre-se, o mau uso da liberdade vai se transformar em libertinagem. Aqueles que estão na igreja para cultuar a Deus devem ter o amor e a obediência como a sua principal motivação. Tópico de número 2, centro do culto pentecostal. O centro da nossa adoração. O Senhor Jesus Cristo é o centro da nossa adoração e da mensagem pregada pelas Assembleias de Deus. Os crentes se reúnem em nome de Jesus para adoração ao Deus Trino, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E é preciso que Jesus seja glorificado, que Jesus seja exaltado no culto. Ele é a pessoa mais importante do culto. Infelizmente, Fabiano, em muitos lugares, os anjos estão tomando esse lugar de Jesus. Os anjos existem, os anjos estão a trabalho de Deus para aqueles que vão herdar a salvação, mas a adoração é Jesus quem recebe, quem merece, só Ele. Então, nós temos notícias, temos visto também em muitos lugares que dá muito mais, digamos assim, protagonismo aos anjos, a anjos do que para Jesus. Está errado. Segundo subtópico, um culto vibrante no poder do Espírito. Nós temos que lembrar também que nós não somos, não vamos para a igreja para assistir um culto. Não, nós vamos para participar. O culto, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, diz que nós temos que nos apresentar a Deus como um sacrifício vivo, o nosso corpo, e que o nosso culto tem que ser racional, tem que pensar. Então, usando esse racional, nós temos que chegar na igreja para adorar a Deus. E por aquele momento que vamos ficar ali, mudar a chave das preocupações do dia a dia que temos e prestar culto a Deus. Depois que terminar o culto, nós voltamos. E pode ter certeza que se você fizer isso, muitas daquelas preocupações, elas podem até não ser resolvidas no outro dia, mas você vai ter uma ideia diferente delas já. Você já vai ter um pensamento diferente, porque Deus vai te ajudar, porque você está prestando um culto verdadeiro a Deus. Você não está entregando a Deus restos, não está entregando a Deus aquilo que não te serve mais, mas está entregando a Deus o melhor que você tem. Assim como fez o Abel, não foi assim? O Abel levou o melhor, mas o melhor do Abel não foi só o produto, foi o melhor dele, o interior dele. Ele foi adorar a Deus, foi prestar um culto a Deus com o melhor que ele tinha. E nós também temos que fazer isso.
né? Nós não somos espectadores do culto, mas participantes. Ainda fala aqui das características pentecostais, ou pentecostal. Os cultos primitivos, os cultos eram espontâneos, diferentes das reuniões nas sinagogas, embora muitas características viessem delas. É bom lembrar, Fabiano, que quando a igreja primitiva, que nós chamamos assim, porque foi a igreja que após o Senhor Jesus voltar ao céu, os discípulos obedeciam a ordem, ficar em Jerusalém, até que fossem revestidos com o Espírito Santo. Já estudamos sobre isso nessa lição. Então, eles não tinham um modelo, eles não tinham vai ser assim, eles foram fazendo conforme o Espírito Santo orientava, eles foram criando aquele modelo de culto que está lá em Atos capítulo 2. Eles foram criando um modelo de culto. Então, dali, e ficou para nós hoje como base. Hoje nós temos esse modelo, está na Bíblia. Eles não tinham a Bíblia ainda. Eles tinham a unção do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo e a inteligência daqueles homens que estavam ali, a obediência para fazer conforme Deus determinava. O terceiro tópico fala como se expressa a liturgia de nossas igrejas. E aqui fala as reuniões de adoração em nossas igrejas são diversificadas. Temos cultos públicos, chamados por muitos, como culto da família, de oração, de ensino ou doutrina, escola bíblica dominical, círculo de oração, além de atividade com crianças, adolescentes e jovens. Nossas reuniões de adoração. A nossa liturgia é simples e permite que quaisquer irmãos e irmãs adorem a Deus com liberdade. A nenhum deles é negado o púlpito. Todos têm a oportunidade de falar à igreja o que Jesus fez na sua vida. São os testemunhos sobre salvação, cura, libertação e outras bênçãos. A maioria baseia sua fé nos relatos bíblicos, e são os milagres registrados na Bíblia que inspiram e levam os irmãos a receberem a bênção. Então, nós temos essa liberdade de testemunhar, de falar aquilo que Jesus fez na nossa vida. E lembrando também, já que estamos falando aqui do culto, da reverência a Deus, da ordem no culto, que se você for chamado ou sentir no seu coração de testemunhar, faça isso, tem que fazer. Porque quanto mais falamos do que Jesus fez, mais divulgamos e mais levamos o evangelho dele. Mas faça isso com ordem, com decência, respeitando o horário, respeitando o tempo. Resuma o testemunho, Fabiano, o bom testemunho, ele tem que trazer o resultado da vitória que recebeu, que Deus trouxe. Então, dá para evitar muita coisa, dá para fazer um testemunho abençoado que vai glorificar a Deus, que a igreja vai se alegrar e não vai tomar todo o tempo do culto. Então, nós também, membros da igreja, temos que saber também administrar o tempo, temos que saber que quem está comandando, administrando ou celebrando um culto ali, é muita responsabilidade, tem muitas oportunidades para ser distribuída. Então, se você recebeu a oportunidade, você quer testemunhar, fale o que Jesus fez, mas em poucas palavras, porque não é do muito falar que se resolve, mas é do pouco. Isso, Fabiano, é ordem no culto. Isso não é dizer que a pessoa não pode falar, mas que tem a ordem, né? Isso que Paulo nos ensina, que Jesus nos ensina. Então, nós temos aqui o culto pentecostal, nossas reuniões de adoração representam as mesmas características dos cultos em Corinto. Ou seja, nós temos na igreja a manifestação dos dons espirituais, temos cântico, temos oração, temos louvores, temos testemunho, temos a palavra de Deus. Infelizmente, em muitos lugares, Fabiano, o tempo para a palavra de Deus está ficando cada vez mais resumido, né? Muito louvor, muito cântico e a palavra está ficando muito reduzida. Graças a Deus não é o nosso caso aqui, mas em muitos lugares quase não tem mais tempo para a mensagem da palavra de Deus. É preciso rever isso também. O culto precisa ter a palavra de Deus, ela é a principal, é a palavra que cura, que limpa, que transforma. Tudo é importante no culto de adoração. Inclusive nós temos que ter a consciência, embora seja um assunto que não esteja muito favorável para falar nos dias de hoje, mas nós temos que ter a consciência da nossa contribuição financeira, com dízimo, com ofertas, também faz parte da liturgia do culto e também adora a Deus, né? Nós temos que lembrar, Fabiano, que Jesus participava dos cultos, ele ia nas sinagogas, ele participava do culto, e toda a liturgia que estava sendo realizada ali, de oferta, de palavra, Jesus estava lá, ele participava,
enquanto esteve na terra, ele participou de toda a liturgia do culto também. Ainda, Fabiano, para nós, antes de encerrar, eu vou falar aqui do terceiro tópico, como se expressa a liturgia de nossas igrejas. O que é liturgia? Liturgia, já falamos, é serviço, né? Vem lá da Grécia, uma palavra que foi trazida no sentido de quem presta um serviço público está fazendo, era um litúrgico, daí vem liturgia, depois mais tarde foi agregado também ao culto, mas também a liturgia em muitos cargos, também da política, tem a liturgia do cargo, enfim. A palavra liturgia significa serviço. E a igreja primitiva, Atos capítulo 2, vai trazer uma demonstração de como deve se expressar, como deve ser um culto, como deve ser uma reunião dos santos, dos salvos para um culto. Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47, nós temos essas orientações aqui. Primeiro, fundamento doutrinário. Aquela comunidade ali de irmãos, ela tinha a doutrina bíblica, o ensinamento a doutrina dos apóstolos, ou seja, o ensinamento dos apóstolos. Os apóstolos, como eu disse, não tinham a Bíblia ainda, a Bíblia estava sendo ainda, não estava pronta, mas eles andaram com Jesus. Jesus é a Bíblia viva, né? Jesus é a palavra de Deus viva. Então Jesus ensinou aqueles homens como se realizar um culto, e eles aprenderam e aí ensinavam a igreja. Então diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos. Segundo, aquela comunidade de fé, aquela igreja tinha uma comunhão diferenciada. Por quê? Porque eles partiam o pão juntos. Eles tinham comunhão no partir do pão. E isso, Fabiano, é muito importante, porque se não tivermos comunhão entre nós, irmãos, não vamos ter comunhão com Deus. Se não tivermos comunhão com o nosso semelhante, nós não vamos ter comunhão com Deus também. Não adianta se enganar. Ponto 3. Naquela comunidade aconteciam manifestações extraordinárias e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Também, eles adoravam a Deus em casa, no templo, em casa, perseveravam unânimes todos os dias no templo e partindo o pão de casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo. A igreja do primeiro século, ela caía na graça do povo, ou seja, as pessoas gostavam da igreja, gostavam dos crentes, e nós temos que recuperar isso novamente. Muito, infelizmente, se perdeu dessa graça do povo. A igreja, ela está na terra como organização, ela tem um CNPJ, ela precisa respeitar as leis da terra. Como organismo viva que gerando vida, Jesus é a cabeça. Nós somos os membros, somos o corpo de Cristo. Então, como organismo, a igreja não precisa de ninguém, de Jesus, mas como organização precisa, e precisa respeitar também as leis. Veja, Fabiano, uma igreja, ela não pode trazer um mau testemunho, um mau exemplo na região em que ela está instalada, por exemplo, com horário, com som alto, com essas coisas. Isso não aproxima ninguém de Deus, distancia da igreja e de Deus também. Então tem que ter esse cuidado, porque enquanto a igreja está aqui na terra, ela está sujeita às leis dos homens, sim, como organização. E a igreja do primeiro século, ela caía na graça do povo. Primeiro porque as pessoas viam algo diferente. Viam um povo com comunhão, um povo com alegria, um povo com união, um povo que sabia adorar e agradecer a Deus por tudo. E diz também, Fabiano, que não faltava nada para ninguém daquela comunidade, porque eles repartiam tudo que tinham entre eles. Tá, tudo bem, você pode dizer, mas estava começando, mas era um começo, era um modelo do começo que tem que seguir até o fim. Era um povo solidário, um povo que ajudava, e era a solidariedade abrangente, abrangia para fora da igreja também, não era só a comunidade de fé. A nossa igreja tem esses sinais, nós, membros dessa igreja, temos esses sinais da solidariedade, da comunhão, do ensino, do respeito, da adoração correta a Deus. Temos. Se não temos, ainda dá tempo de melhorar, de mudar, mas é urgentíssimo. Uma comunidade cristã saudável atrai as pessoas para Cristo. O zelo que a igreja e cada crente tem pela adoração e pelo amor fraternal gera um contágio positivo na sociedade.
É isso o que nos ensina a igreja primitiva. Temos nós adorado a Deus dessa maneira? Ou estamos buscando a nossa satisfação e o endeusamento do nosso ego? É tempo de fazermos sempre essa reflexão. Fazemos parte da igreja de Cristo e precisamos estar preparados porque o Senhor Jesus está voltando para nos levar. Deus abençoe.